Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 18 de outubro de 2025. São 9 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, cerca de 30 dias após o desfecho do julgamento da ação penal 2668 contra os golpistas de 2022-2023, o posicionamento de Luiz Fux naquele julgamento, com um histórico que o antecede de renitentes divergências, sempre com profundo viés ideológico de extrema-direita, que vem desde o julgamento do Mensalão em 2012, todo esse tempo, ele acaba de provocar a perda da paciência do tribunal, que é de maioria progressista, e juntamente com o terrivelmente evangélico André Mendonça, que também, exatamente como Fux, vem se posicionando de uma forma a afrontar os colegas do tribunal com votos absurdos e em clara consonância com os desejos políticos de quem o indicou. E, na verdade, isso, alguns dizem a mesma coisa dessa maioria de ministros do STF em relação ao governo Lula, por exemplo, ao presidente Lula, só se esquecem que grande parte desses ministros condenou o Lula e deixou o Lula ir para a cadeia, e alguns deles, inclusive, votaram contra o Lula no Mensalão. É o caso de Gilmar Mendes, por exemplo, né? E no caso de Carmen Lúcia, que foi muito dura com o Lula, apesar de ter sido indicada por ele, foi muito dura com o Lula entre 2018, entre 2017 e 2018, né, quando se acelerou o problema de Lula no Supremo Tribunal Federal. E agora essa perda de paciência isola esses dois ministros, sobretudo Luiz Fux, que após esses 30 dias finalmente ouviu o que estava entalado na garganta de todos pelas palavras de Gilmar Mendes e que fica inviabilizado juntamente com André Mendonça no Supremo, pelo menos do ponto de vista de convivência, porque a perda de paciência com esses ministros já chegou a um ponto crítico. Eles não têm mais força nenhuma para, inclusive, formar consensos, formar maiorias, porque o STF, por ser um colegiado, para que um ministro lá possa ter uma atuação que se mostre produtiva, ele precisa dar um jeito de produzir, perde aqui, ganha ali, mas Fux, da forma como ele está agindo, ele se torna alguém que vai ser colocado à parte de todas as discussões importantes no tribunal, e isso enquanto caminhamos para que daqui a 2 anos o ministro Alexandre de Moraes assuma a presidência da Corte. Então vamos assistir a essa reportagem que explica tudo isso. Você que acompanha o blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do blog da Cidadania. Se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. Todos esses elementos conduzem à inescapável conclusão de que não há provas suficientes para imputar ao réu Jair Messias Bolsonaro os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 359, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, artigo 163, parágrafo 1 do CP, e deterioração de patrimônio tombado, artigo 62.1 da Lei Ambiental 9605. Resta, então, a imputação do delito de organização criminosa.
com relação ao qual já esclareci nas premissas teóricas que a existência de um suposto plano criminoso, suposto, não basta para a sua caracterização, vale dizer, para a caracterização da organização criminosa. Todos esses elementos conduzem à inescapável conclusão de que não há provas suficientes para imputar ao réu Jair Messias Bolsonaro os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O fato de que há inúmeras ações que já foram julgadas assim decorre exatamente de que o número de partes envolvidas nesse processo é multitudinário. Mas, se nós formos analisar a história, desde a súmula 394, que dizia que não se poderia aplicar o foro por uma questão de isonomia, autoridades públicas. Depois a mudança de que autoridades deveriam se submeter ao Supremo. Depois, mais uma vez, que não deveriam se submeter ao Supremo. E agora, essa última fórmula da questão de ordem, no inquérito 4787, do qual restei vencido, reconheço, restei vencido, assentou-se efetivamente que, digamos assim, essa competência não prevaleceria e prevaleceria, então, a questão da competência do Supremo Tribunal Federal, ainda que os agentes não exercessem mais cargo público. O ministro Celso de Mello, nosso professor de todos nós, dizia: essa competência de foro não deve nem criar privilégios e nem criar justificativas e restrições. Eu, num exercício assim de humildade judicial, e aqui o ministro Alexandre de Moraes citou um caso que eu pedi vista recentemente, do caso do batom. Eu tenho, e aqui eu falo para os integrantes da minha turma, que nós temos toda a liberdade e temos toda o respeito pela independência e opinião de todos os colegas, que eu vou fazer uma revisão dessa dosimetria. Porque se a dosimetria ela é inaugurada pelo legislador, a fixação da pena é do magistrado. E o magistrado o faz à luz da sua sensibilidade, do seu sentimento em relação a cada caso concreto. E o ministro Alexandre, com o seu trabalho, ele explicitou a conduta de cada uma das... Ele tem que ser reconhecido pelo respeito, pela autocontenção do poder judiciário, pela garantia do justo processo e pela garantia das liberdades básicas do cidadão. E digo, para isso, nós todos, precisamos fazer um compromisso público de que o bom juiz, ele tem que ser reconhecido pelo respeito, não pelo medo. Que as suas decisões gerem paz social e não caos, incerteza e insegurança. Nós mantivemos um poder judiciário independente no Brasil. Só um poder judiciário independente é respeitado. O respeito se dá pela independência. Um judiciário vassalo, covarde, um judiciário que quer fazer acordos para que o país momentaneamente deixe de estar conturbado, não é um judiciário independente. E o judiciário no Brasil é um judiciário independente. O judiciário que não é independente não tem o direito de ser chamado judiciário. Eu posso garantir aos senhores e às senhoras que no Brasil o judiciário é independente e é corajoso.
Os ataques podem continuar a ser realizados de dentro ou de fora, pouco importa. O juiz que não resiste à pressão, que mude de profissão. Que, na verdade, já faz 3 anos que esse processo está interrompido. Mas eu já expliquei por que Não, já está explicado mais de uma vez, mas está interrompido. Portanto, retardamos bastante essa implementação. Paramos 3 anos isso. Paramos 3 anos isso. Nós paramos 3 anos isso porque era necessário e é preciso parar mais ainda. Agora, deixa eu lhe dizer. Então vamos dizer que pare sempre, que não se faça. Quer dizer, se esse é o objetivo. Espero ficar mais sério. Não dá. O objetivo é de enfrentar com responsabilidade os temas sem torná-los midiáticos. Eu escutei com paciência, Vossa Excelência, mas deixa eu lhe dizer. Ontem Vossa Excelência falou da qualidade legislativa. Não quero ficar discutindo isso. Eu não falei da qualidade, nós validamos essa lei da ficha limpa, que criou, inclusive, um tipo de obstáculo móvel. 8 anos, Vossa Excelência foi relator, 8 anos que são móveis no tempo. Eu já falei que essa lei foi feita por bêbados. Essa temática, que é uma temática inerente ao Supremo, ela foi explorada negativamente de uma tal maneira que me impôs uma responsabilidade muito grande de expor as razões pelas quais eu decidi como decidi. Ontem eu não falei de má qualidade legislativa. Ontem eu falei de um erro legístico que se encontra nessa lei. Vossa Excelência que falou de lei criada por bêbados. Eu nunca falei isso. Eu disse que houve um erro legístico. Já falei isso lá no TSE e tenho certeza. Falar de André Mendonça é cair na repetição, né? Porque o André Mendonça, todo mundo já sabe quem ele é e todo mundo delirou, vamos dizer assim, com a resposta de Alexandre de Moraes, feita num evento do João Dória Lide, que o Moraes, sabe-se lá por quê, foi lá prestigiar, porque ele não deveria ter se metido nesse ambiente de empresários golpistas com esse ministro do STF golpista falando para meia dúzia de ricaços. Mas o Moraes foi lá, como sempre, ele quer enfrentar as coisas, foi lá, enfrentou e deu seu recado, talvez tenha sido até bom, né? Seja como for, o Fux e o Mendonça, a gente fala muito do Mendonça aqui, todo mundo fala muito do Mendonça, mas o Fux fez conchavos com ele. Veja que pouco depois do voto histriônico de Fux absolvendo o Bolsonaro, houve uma conversa, relatos de uma conversa muito estranha entre ele e André Mendonça, que teve desdobramentos. O ministro do Supremo teve uma conversa com o colega de corte, André Mendonça, durante um dos intervalos de seu voto, no julgamento da trama golpista. A conversa, segundo interlocutores dos 2 magistrados, durou aproximadamente 5 minutos. O tema teria sido a ida de um auxiliar de Fux para o gabinete de Mendonça. Fux pediu ao colega que o assistente permanecesse em seu gabinete até o fim do julgamento da tentativa de golpe. O que é que tem por trás disso, né? Bom, Fux e Mendonça seguram também julgamentos que impõem derrotas a Bolsonaro. Eles caiu na mão de um dos dois, nem o Cássio Nunes Marques faz isso. É o Fux e o Mendonça, né? São o Fux e o Mendonça. Por motivos técnicos, eles alegam, mas protelam decisões, né? Eles têm que dar decisão contrária a Bolsonaro, então eles seguram, sentam em cima dos processos, por conta disso. O voto de Fux sobre o Bolsonaro foi semelhante ao do caso da Débora do Batom e diferente do aplicado a outros 65 réus por golpe no 8 de janeiro. Quer dizer, isso foi algo que chocou muito as pessoas, mas muita gente esquece que o Luiz Fux, que a gente pode ver aqui, ele condenou o José Dirceu, ele foi um dos mais duros juízes no julgamento do Mensalão, e o Dirceu, veja só, ele disse, o Fux alegou que o STF não tinha competência para julgar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não era mais presidente. Só que o Fux condenou o Dirceu sem ter nenhum cargo público, então o Dirceu não deveria ter sido julgado no STF, como foi, não é? E condenado
pelo Fux. Então o Fux votou para o Bolsonaro da forma diametralmente diferente do que votou contra Dirceu lá em 2012, há quase 15 anos. O voto de Fux para absolver o Bolsonaro surpreendeu até defesas e chocou juristas. Conhecido por ser um ministro muito duro em ações penais, ou seja, que raramente atende pedidos de defesas, Fux adotou a postura oposta no julgamento do Bolsonaro. Ele votou para anular tudo e então aí ele chocou a comunidade jurídica com a cara de pau que ele teve, não é? O Fux diverge da turma também e entende que a denúncia deve ser julgada no plenário do STF, isso lá em março. Antes ele tinha tentado impedir que o STF julgasse. Depois ele queria que o julgamento fosse no plenário, porque aí no plenário ele, o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques fariam um voto contrário muito maior e permitiriam embargos infringentes. É por isso que eles queriam julgar no plenário, para adiar a condenação do Bolsonaro. O Gilmar, então, teve outros desdobramentos disso que não apareceram nos vídeos. Ele disse ao Fux que ele é uma figura lamentável e que precisa de uma terapia para superar os traumas, né? Esse caso pegou fogo nessa semana e, na verdade, esse caso mostra que o Fux e o Gilmar protagonizaram um debate que estava sendo ansiado pela maioria do Supremo. Há uma indignação do Supremo, como você vai ver, em relação ao Fux e ao Mendonça. O Toffoli, inclusive, foi para cima do Fux, autorizando a Polícia Federal a buscar documentos em vara federal que foi de Moro, que, inclusive, o Fux pediu vista da condenação do Gilmar contra o Moro por conta, justamente, de que o Fux é lavajatista até a raiz dos cabelos. Né? E a saída do Barroso, que era um lavajatista e depois deixou de ser, personificou a virada no STF do lavajatismo para o embate com Bolsonaro. O magistrado que anunciou a aposentadoria se indispôs com colegas ao defender a operação deflagrada em Curitiba. E depois o Barroso acabou mudando de rota e pulou fora do lavajatismo e saiu do STF, pelo menos tendo desfeito, ele como a Carmen Lúcia, os erros que eles cometeram ao dar bola para o Moro. E o Fux, após essa discussão com o Gilmar, ele abandonou o plenário do STF e o embate entre Fux e Gilmar Mendes no intervalo do julgamento do STF, que isso não deu para ver aí, não é, porque eles estavam no intervalo, se estendeu durante a sessão no plenário tribunal. O Supremo julgava um processo sobre valores obtidos por meio de condenações e ações públicas na Justiça do Trabalho não serem destinados a um fundo específico. Gilmar usou o caso para renovar suas críticas à Lava Jato, lendo mensagens trocadas entre os procuradores e acusando-os de cretinos. Fux, com quem havia discutido havia minutos, levantou-se da cadeira e deixou o plenário para não mais retornar. O fato é que Gilmar e Fux armaram uma treta suprema porque mostra o seguinte, vamos lá. Tem fight, luta em inglês, entre Supremos. Tem Xandão na cola de Dudu, que é o Eduardo Bolsonaro. Tem o Messias pregando sua indicação. Tem um Pacheco com sua estrelinha da sorte tentando uma indicação. E teve um very good no encontro entre Brasil e Estados Unidos. Ok. Pelo visto, aquelas mais de 12 horas do voto de Fux no julgamento do nosso ex, que é o Bolsonaro, ainda estão entaladas na garganta de outros Supremos. Mas nada que não possa ser descarregado depois de um julgamento do Moro, o Serginho senador. A primeira turma formou maioria para tornar o Moro réu quando o Fux resolveu pedir vista e aí o Gilmar perdeu a paciência e o resto do tribunal, a maioria do tribunal, com exceção, até Nunes Marques e André Mendonça não gostam de Moro. Né? O Fux se isolou muito mais porque ele é o único pró-Moro daquele tribunal.
Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.